Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Hoje eu e a Keila, professora Keila, que é juíza em Santa Catarina, vamos falar sobre como passar nas provas discursivas da magistratura. E aí eu vou aguardar a Keila fazer a solicitação dela para aceitá-la aqui, para a gente iniciar essa live. Antes da Keila entrar, eu já vou começar falando um pouco, retomando, na verdade, o que os professores falaram ontem, a professora Viviane e o professor Tiago, sobre a prova objetiva. Você precisa ter um cronograma, você precisa ter um planejamento. Olha, a Keila entrou. Vou esperar ela pedir aqui a participação dela. Aguardar a conexão. Oi, boa noite. Oi! E aí, Tudo tudo bem? bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, né? Agora vamos realmente começar. Pessoal, eu me chamo Tatiana, para quem não me conhece. Eu estou aprovada no concurso de magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E agora eu vou deixar. E sou professora do OUSE atualmente. E agora eu vou deixar a Keila se apresentar, contar um pouco sobre ela. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Keila, né? Sou juíza do TJ Santa Catarina, né? Já fui juíza também do TJ Paraná. E estamos aqui para ajudar vocês. Somos professoras do Ouse Saber. Sim, então vamos começar. Pessoal, nós fizemos um roteiro. Eu e a Keila conversamos antes, para que não ficasse algo muito longo. Então, nós separamos alguns tópicos que são essenciais para a aprovação na prova discursiva. Inicialmente, vamos falar sobre a organização da resposta em si. No final, vamos falar sobre outras questões também importantes, como humanística, como a importância da doutrina para essa fase, e também sobre o recurso, que atualmente é considerado uma fase do concurso. Todo mundo recorre, se você tiver a oportunidade, não deixe de recorrer. Então, vamos começar aqui falando sobre forma de organizar a resposta. A primeira, ainda está dando eco, mas, gente, alguém falou que estava dando muito eco no áudio. Não está dando para ouvir? Deixa eu ver aqui. Alguém me responde aí se está dando para ouvir? Bom, acho que sim, né? Ninguém está dizendo nada, então acho que deve estar tudo bem. Dá para ouvir. Obrigada. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente lê um enunciado de uma prova discursiva é vir um monte de ideias na sua cabeça. O chamado brainstorm, que foi o nosso primeiro tópico. Aí eu vou falar um pouco como eu faço, depois vou deixar a Keila falar como ela fazia. Bom, eu faço praticamente como eu fazia em provas de redações do colégio. Eu até falei isso para ela. Eu faço como se fosse um esqueminha com tópicos. Aí eu coloco o que eu vou defender para a resposta ficar realmente direta. E depois... Ah, está dando eco. Vamos fazer assim para ver se melhora. Eu faço assim, eu faço um esqueminha. Estabeleço o que eu vou defender na resposta, para não ter perigo de o examinador não entender qual é a minha resposta, se é sim ou não, se é depende. E depois eu seleciono o que eu considero que sejam os melhores argumentos. E o que eu acho que são os melhores argumentos? Aqueles que eu penso que vão vir no espelho. Basicamente isso. Eu tinha o costume de ler muitos padrões de resposta. A minha prova foi CESP. E aí eu procurei muito padrão de resposta CESP para poder ver o que pontuava mais. Eu vi assim, esses princípios aqui, eles sempre aparecem. Enfim, e aí eu tentava fazer isso, porque nós sabemos que as provas são corrigidas com padrão de resposta. E aí tentamos antecipar
que vai vir no padrão de resposta. E aí, eu vou pedir. A Keila pode falar agora também como ela faz. Espero que as pessoas Gente, estejam ouvindo. primeiramente eu coloquei aqui, né, o título discursivas aqui nos comentários para ver se alguém consegue. Eu acho que só a Tati, né, pode fixar comentário, Verdade, deixa eu colocar aqui. porque aí quem entra agora vai estar por dentro. Discursivas. Bem, enquanto ela fixa o comentário, né, eu aproveito o ensejo Pronto. para convidar vocês para o Telegram do Ouse, porque o Ouse está oferecendo agora, né, para vocês um canal gratuito, dicas, materiais, bem interessante. Então, quem quiser entrar, tá no destaque, né, e nos stories do Ouse Saber, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Vai É bom aproveitar. lá, inclusive. Então, gente, em relação ao brainstorm, sempre é importante copiar, né, no rascunho, sem fazer rascunho, porque não dá tempo fazer rascunho. É ilusão achar que vai dar tempo, né? Então, eu copiava apenas os tópicos mesmo. Então, se pedia, sei lá, para falar sobre o entendimento do STJ, sobre alguma coisa. Então, eu pegava e colocava, e lembrava, viu que eu lembrava na hora, né? E colocava. Se tivesse algum princípio, alguma súmula relacionada, eu já colocava também. Se tivesse alguma divergência doutrinária, eu colocava também, que tinha uma divergência, né? Para botar as duas posições, que isso mostra muito conhecimento. E aí eu colocava esse brainstorm no rascunho mesmo os tópicozinhos. Eu acho que a Tati fazia de uma forma mais organizada, eu fazia de uma forma mais rápida, porque eu queria dar tempo de elaborar. Eu fazia também meio correndo isso, é porque Meu correndo. é um costume, né? Eu tenho esse costume faz anos, então, mas era bem rápido, assim, não era que eu fazia o rascunho, Tá. eu fazia só um esqueminha mesmo. Assim, Ótimo. bem Pronto, jogado, também. assim. Bem rápido, porque não dá Bem tempo, umas né? palavras e o que Palavra-chave. eu É isso mesmo. tentava, o que vinha na cabeça, assim, meu Deus, princípio tal, exatamente, súmula tal, entendimento tal do STF, do STJ, sei lá, e a doutrina diz isso e pronto. Assim, bem. Exato. E o nosso segundo tópico é elaborar uma resposta com início, meio e fim, né? Ter alguma organização quando você estiver escrevendo. Sobre isso, o que eu acho é que às vezes quando você não tem muito treino para a prova discursiva, você começa a falar e começa a viajar em coisas que não são objeto da resposta. E aí você perde linhas, você perde tempo e assim, você não vai ter a pontuação. Porque a pontuação, o espelho é fechado, digamos assim. Se você colocar coisas a mais do espelho, geralmente você não vai ganhar pontos a mais. Mas se você colocar o que tem no espelho, aí você vai ganhar nota. Então, assim, você tem que tentar ser muito objetivo, responder o que foi perguntado e de uma forma que fique claro, que a pessoa entenda aquilo ali, se coloque no lugar do examinador. É o que eu gosto sempre de pensar nessa fase, é isso. Se coloque no lugar do examinador, pense se daria para entender o que você está querendo dizer. Porque não adianta saber, mas não saber demonstrar o que você sabe. Não saber passar o conhecimento. Aí você acaba se prejudicando mesmo sabendo a matéria, mesmo tendo certeza ali, né? Isso no melhor dos cenários. Depois a gente vai falar o que fazer quando você não tem certeza. E aí, Keila pode falar também sobre isso. Tá bom. Em relação a elaborar a resposta, eu sempre procurava fazer uma introdução, mas bem breve, no máximo 2 linhas do assunto e do que estava sendo perguntado e já começar falando o que é que mais interessa, principalmente em provas que nos concedem menos linhas. Eu já fiz prova discursiva que dava 15 linhas para eu responder algo que eles pediam assim 4 coisas, 4 tópicos. Eu tinha o quê? Sei lá, 3, 4 linhas. Eu tenho que dividir cada tópico. Eu fazia cada esse cálculo também, sempre. Se É, tivesse tópicos e linhas, para não passar muito. exato, porque senão acaba Uma o dica número de boa. linhas. E aí eu fazia sempre essa divisão. Ele tá pedindo 4 coisas. Eu tenho tantas linhas, então eu tenho tantas linhas para tantas coisas.
E aí eu dividia e eu costumava fazer uma letra menor, Eu porque também. sempre faltava linha para o que eu tinha para falar. Nossa, Então eu tinha eu agonia disso. sempre uma letra menor. E evitar ao máximo rasura. Apesar de que às vezes é impossível, né? Porque a gente tá apressado, a gente tá um pouco nervoso, lógico. Então, às vezes é impossível. Então, eu já rasurei, mas eu procurava evitar ao máximo. Que é para não perder linha, para não perder ponto, que às vezes tem banca que tira ponto, né? Por causa disso. Sim. E sobre a rasura, já aconteceu comigo duas vezes umas rasuras horríveis. Uma porque eu comecei a escrever no lugar errado. Assim, era. Comecei a escrever a resposta da quarta questão na terceira, digamos. E outra porque eu confundi o nome das pessoas do caso lá da questão. E, assim, foi horrível. Na hora da prova foi horrível. Eu tive que passar o traço na, na questão inteira. Assim, na linha inteira eu perdi duas linhas. E uma eu perdi duas linhas, acho que outra eu perdi três linhas. Mas ficou o aprendizado. Um aprendizado muito importante, que foi ter esse pequeno esqueminha que eu falei antes de começar a escrever. Isso foi o que me ajudou a não cometer isso, porque antes eu tinha o costume de ir começar logo a escrever. Eu tinha medo de, assim, não dar tempo e tudo mais, e eu não fazia esses tópicos anteriores. Depois disso, eu comecei a prestar muito mais atenção com relação a esse resuminho dos tópicos e a identificar as pessoas. Eu tive esse problema. Então, assim, na sentença treinava muito, colocava autor fulano, réu fulano, vítima fulano, policial fulano, para não ter perigo de acontecer isso, de confundir. Assim, ficou o trauma, digamos, ficou o aprendizado. Então, rasurar é horrível, mas às vezes é melhor rasurar e ganhar alguma coisa e ter algum ponto do que realmente, não, botei errado aqui, vou deixar, enfim. Né? E sempre tendo cuidado para não ser identificação de prova. Eu pensei em riscar e colocar o nome em cima, mas aí o que eu pensei, não, isso aqui pode ser considerado identificação de prova. Não vou arriscar perder minha prova por causa disso. Então, realmente, eu perdi a linha inteira. É muito importante, gente, ler o edital com relação a esses detalhes, para que vocês não percam o concurso por causa de besteiras, por causa de formalidades. Tem editais que falam, se não escrever tantas linhas, reprova. Ou se, como ela falou, né, se rasurar, perde ponto. E qualquer coisinha assim a mais, é melhor não fazer, né? Eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado. Eu prefiro, assim, rasurar, colocar só aquele traço simples, não fazer assim, não colocar vários traços, não botar parênteses, nem É, seta, nada disso. X, bolinha, jamais. É só um traço no meio da palavra e tchau. Porque qualquer outra coisa eles podem considerar como identificação de prova e você zerar a sua prova. Não vale a pena. Não. O que mais? Outra dica importante foi ter clareza e objetividade sem ser raso. Acho que esse é o maior desafio da prova discursiva, realmente. E aí, Keila, pode falar sobre isso. Certo. Isso é uma coisa que eu fui aprendendo, né, com o tempo. E eu acho que com o tempo eu fui adquirindo isso. E uma questão bem interessante, por exemplo, na prova do Paraná que eu fiz, eu tinha 30 linhas para escrever todas as teorias penais sobre autoria delitiva. Tá Nossa, ótimo. que Só que desafio! não. Nossa, que desafio! Nossa, foi muito, muito desafiador, mas eu consegui, eu não sei como. Eu falei das teorias Porque e você arrasa. eu acho Só que a por isso. questão valia nada. Eu acho que a questão valia 2, eu ganhei 1,95, ou seja, eu quase fechei a questão. Até hoje eu não sei de onde eles tiraram o 0,05. Não tinha especificando, não sei de onde eles tiraram, mas pelo menos eu ganhei a questão quase toda. E aí foi um desafio muito grande que eu aconselho a fazer o que eu disse. Eu fiz isso. Eu peguei o número de linhas, o número de teorias e dividi. Então, eu tenho tantas linhas para cada teoria. Então, o que é que eu vou falar de mais importante dessa teoria? E aí eu saí selecionando para poder. Eu acho que é isso. Ter clareza e objetividade, sem ser raso,
Se eu sei o nome de alguma, se eu sei o nome de todas as teorias, ótimo, eu boto todas. Se eu não sei o nome de todas, aí eu vou ter que ter outras estratégias. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas essa clareza é tipo assim, não enrolar muito. Então, do que adianta eu começar a falar? Ah, segundo o doutrinador tal, segundo o doutrinador tal, começa a falar de todos os doutrinadores de uma teoria. Eu estou na metade das linhas, eu só falei de uma teoria. E aí eu vou perder a questão, eu vou perder Tudo, muito ponto por causa disso. basicamente. Eu vou ser rasa nas outras teorias. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Saber o que está pedindo, dividir pelo número de linhas e saber o que é essencial para falar. Esse negócio de contar as linhas, dividir os tópicos é a minha cara demais. Eu também fazia exatamente isso, principalmente porque, assim, quando chega uma questão dessa, uma questão bem doutrinária, e você lembra de várias coisas para falar, o primeiro sentimento é a agonia, que é tipo, meu Deus, não vai caber. E quando você organiza, dá um, dá uma melhorada e assim, vou selecionar o que importa. E sobre essa questão do doutrinador, é muito importante você não fazer elogios ao doutrinador, você não demonstrar preferência por tese nenhuma, porque você não sabe qual é a posição do seu examinador, certo? Eu sei que tem algumas carreiras que existe uma posição institucional, como a defensoria, às vezes até delegado, promotor, mas em magistratura não existe a posição institucional. Assim, eu acho que até para essas outras é muito raro esses casos em que você tem que fazer isso. Mas, assim, não manifeste preferência. Se for uma questão controversa, você fala, ah, tem a corrente tal e tem a corrente tal, e pronto, você não diz, essa é a melhor doutrina, ou segundo o ilustre doutrinador fulano. Você não sabe a posição do examinador, isso pode não lhe trazer pontos, que eu sei que o objetivo é esse, demonstrar conhecimento, trazer pontos. Mas às vezes tem um efeito contrário, então muito cuidado com isso. Agora, sempre você tem que colocar a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, entendimentos simulados e o próximo tópico, que é muito importante, que é que eu tô olhando aqui no documento que eu coloquei, que é a questão do citar o artigo sem transcrever o artigo. Quando a Keila me falou isso, eu achei assim, nossa, realmente é uma coisa muito importante. Como é que eu fazia? Eu falava, eu explicava, eu trazia algum dado da questão relacionando com o artigo e colocava o artigo entre parênteses. Por quê? Para perder menos espaço de linhas. Porque se você transcreve o artigo, você não ganha nada a mais por isso. A verdade é essa. Agora, se você relaciona aquele conteúdo, explica por que que ele é aplicável naquele caso, aí sim você ganha pontos, né? Você está respondendo a questão, digamos assim. Exato. Eles mesmos falam, a maioria dos editais falam isso, que não vale ponto você transcrever artigo. Eles não vão considerar que você está respondendo a questão se apenas transcrever. Agora é quase que obrigatório citar o número, tá? Então você precisa necessariamente saber manusear seu vadimeco. Então prepare seu vadimeco, coloque post-it, de acordo com a banca, lógico, cada banca tem seu estilo. Tem umas que não quer grifo, tem outras que permitem grifos, desde que não escreva. Então faça de acordo com o edital, mas vá com o vadimeco prontinho para manusear. Que você, em uma abertura, assim, já saiba que está abrindo o Código Civil, o Código Penal. Imagina, cada vez você ir no índice para Não procurar uma dá. lei, Não tem não como. dá. Você Não vai dá perder tempo. muito tempo. Então, importante demais citar o número do artigo. Então, se você não lembra o número, vai lá e confere o número, coloca o número, mas coloca só a ideia principal, como a Tati falou. Esse negócio do vade-mecum é a verdadeira salvação. E assim, é bom você usar um vade-mecum que você tem o costume de manusear. Quando você chega na prova discursiva, provavelmente você já leu muito lei seca, né? Você já leu muito vade-mecum, porque cai muito na objetiva. Então, se você já tem o costume de usar um vade-mecum de uma marca específica, sei lá, leve esse vade-mecum, compre um atualizado dessa mesma. Não fique inventando a roda nesse momento, porque eu lembro que perto dessa prova, muita gente ficava, ah, eu vou levar o vade-mecum específico disso, daquilo, não sei o que. Eu digo, gente,
Não vou saber nem mexer. Eu sei mexer no meu, que eu uso, normal, que eu uso sempre, que eu tenho costume. E às vezes faz você perder tempo, você ficar agoniado, você ficar procurando coisa em índice. Você tem que chegar na prova, assim, o tempo da prova, geralmente, as questões, não dá pra ficar muito pensando e passeando no negócio. Você tem que ir assim, isso aqui é princípio tal, vou citar esses artigos. E outra coisa, sempre procurar citar artigos da Constituição em todas as matérias. Geralmente vem artigo da Constituição. E eu percebo também um erro assim que muitas pessoas cometem, que é o seguinte: você tem coisas que são consideradas assim tão básicas que você, sei lá, contraditório em ampla defesa, que você às vezes fala e você não cita o artigo. Gente, aí você não ganha o ponto. Assim, você tem que citar os artigos das coisas, de tudo que você coloca. Assim, e eu gostava de fazer assim, explicar e colocar o artigo entre parênteses. Eu fiquei com mania de escrever utilizando parênteses, porque é a forma que ocupa menos espaço. Então, se você tem problema com espaço na prova, faça isso. Outra coisa que eu utilizei foi, eu usei uma caneta muito fina, gente, bem fininha, porque Eu também. ajuda nessa questão do espaço. E a caneta, para vocês verem, você tem que ler o edital e prestar atenção nos detalhes. Essa caneta fininha, ela tem um tubo meu preto. Aí eu peguei o tubo da caneta, assim, coloquei uma transparente para poder levar. Então, assim, cuidado com detalhes. Cuidado para apagar tudo que tiver escrito, como ela falou. E tem gente que perde a prova por causa disso. Tem gente que perde a prova porque tinha um papel dentro do vade-mecum. Então, assim, por favor, não correr esses riscos desnecessários. A primeira fase do edital, ou a primeira fase do concurso é ler o edital. Por favor. E não fique acreditando no que os outros estão dizendo. Vá lá, você mesmo. Olhe, confira e confie em você. E pronto. E com relação a esses detalhes, né? O que eu acho é isso. Verdade. Concordo também. Só um adendo, Tati. Eu costumava levar o vademecum de direito ambiental e de direito administrativo. Por quê? Porque já aconteceu, não comigo, mas com uma amiga minha, de ela ir para uma prova de segunda fase, se não me engano, foi da magistratura de Roraima. E caiu uma lei que não tinha no vademecum convencional. Se não me engano, era a lei do tombamento de administrativo e uma outra lei ambiental. Então, geralmente, resoluções de CONAMA não tem no vademecum normal. Não, mas aí eu esqueci de falar esse detalhe, né? Eu levo o meu, que é o normal, mas eu também não deixei de levar esses outros. Eu só digo assim que pro normal, né, para as questões normais que você sabe responder, você tem que usar o seu para você não perder tempo. Mas eu levei o vademecum do Espessoto, não sei se você já eu conhece, também já ouviu falar. usava. Também usava. Esse Excelente. Espessoto, ele faz vademecums específicos para provas específicas. Então, por exemplo, vai ter a prova do TJ, sei lá, do São TJ Paulo. Santa Catarina, TJ São Paulo. Aí ele faz o vademecum para a prova do TJ São Paulo. Ele coloca as leis de organização judiciária, coloca resoluções do CNJ, que não tem no vademecum normal. E às vezes ele faz até um grupo com os aprovados, e aí as pessoas podem dizer, coloca lei tal que está no edital, coloca resolução tal. Então, assim, isso ajuda muito. Mas isso é para se cair uma coisa que você não sabe, para você pesquisar. Não é para você usar um vademecum assim nas questões normais, entendeu? Que são as anormais, digamos. Concordo. Verdade. Eu levei o espessoto, eu levei um de civil e empresarial e eu levei também um de administrativo. Mas o que eu usei mesmo foi o meu normal e o espessoto. O que eu usei mesmo foi o normal espessoto e eu sempre usava também a Constituição Estadual. Na verdade, a Constituição Estadual já tem no espessoto, né? Então, exatamente. É a primeira coisa que ele coloca, Constituição Estadual. Então, usem, tá? É uma boa dica, porque incrementa a tua prova. Usar a Constituição Estadual. Verdade. Que mais? Só tem mais 2 tópicos e a gente vai para as outras. Olha só, vai dar tempo. O outro tópico que a gente anotou são a questão das divergências
E o que fazer quando você não sabe, você não lembra qual é a doutrina majoritária? Assim, você lê a questão, você lê o caso e você sabe que existem duas correntes, você não sabe qual é a majoritária, ou então você não lembra se é do STF ou se é do STJ. E aí, o que eu acho ideal nesse caso é, se a questão pergunta, te pede diretamente para tomar um posicionamento, você vai ter que escolher uma das duas correntes, mas mostre que conhece a outra. Agora, se a questão não te pergunta e você está colocando aquilo porque acha que vai vir no espelho, assim, por exemplo, está falando, sei lá, de um princípio, de uma classificação, e aí você lembrou que tem uma divergência em alguma classificação. Aí, nesse caso, eu acho que você só mostra as duas e pronto, não fala nada, assim, não diz que uma é majoritária, outra é minoritária. Eu prefiro fazer assim, eu acho que não tem muito para onde correr. Mas sempre demonstre lá. E se você não sabe se é do STF ou do STJ, coloque a jurisprudência. A jurisprudência entende. Enfim, aquele até falou de botar os tribunais superiores, mas eu já ouvi críticas a essa expressão tribunais superiores, então não sei, assim, realmente. É que algumas provas que eu fiz no espelho vinha, tribunais Ah, superiores. então, Então, e às vezes até no enunciado da questão de algumas discursivas que eu fiz vinha também, tribunais superiores, né? E outra coisa interessante em relação a essa questão das divergências, você tentar adivinhar o que é que passou na cabeça do examinador quando ele elaborou essa questão. Eu noto que às vezes, quando você lê o enunciado, às vezes você pensa uma coisa, mas aí você não pensa num detalhe ou numa hipótese, numa outra coisa assim. Ou então você pensa na hora, assim, não, mas eu acho que ele não queria por esse lado. Aí eu acho que quando for assim, que você lembrar, tenta encaixar de alguma forma, se sobrar linha, porque às vezes é justamente o que vai te botar pra dentro, sabe? É o que vai te fazer passar, porque é aquele pontinho do espelho que quase ninguém vai lembrar, aquele pontinho mais difícil. Sempre tem um ponto mais difícil, assim, do espelho da questão, que poucos lembram. E aí isso é o diferencial. Você não, você vai sair daquela maioria, né? Porque tem que tirar 6, né, na prova discursiva da magistratura. Então, e não pense que é fácil tirar 6. Não é não, nem fácil, um porque pouco. as Rapaz, correções são eu já ouvi muito muito falar o exigentes. seguinte: você sai da prova achando que tirou 10, você tira 7. Você sai da prova achando que acertou mais ou menos, você tira 4. É tipo assim, não é, não é um 6 de uma Mas prova normal. É a correção não é é uma prova de bem. faculdade. É, exatamente. Não é uma prova de faculdade. A É bem correção é exigente a correção. bem mais E, severa do que você. sim, eu lembro que teve uma vez que perguntaram, um dos tópicos da questão era perguntar qual o princípio relacionado. Eu lembrei de 4 princípios que poderiam estar relacionados. Eu coloquei os 4. Porque eu fiz, Sim. eu não Eu também sei, sigo essa lógica. tipo, eu não sei qual que o examinador pensou. Eu acho que o mais relacionado é esse. Mas vai que o examinador pensou que o mais relacionado é aquele outro. O ser humano e o direito em si não é uma ciência exata, né? Então a gente precisa colocar o máximo de conhecimento possível agora de forma estratégica. Aí eu coloquei, estão relacionados os princípios tais. Aí coloquei os princípios, eu ganhei esse ponto do Pronto. E aí espelho. você não diz que é esse ou é aquele, você bota tudo, né? Você demonstrou conhecimento. Pois é. É o que importa. Bom, gente, outra coisa. Aí, por último, é a questão da legibilidade e da rasura. Olha só, o examinador, ele não vai ter paciência de ficar tentando entender o que você escreveu. Então, se a sua letra é muito ruim mesmo, ninguém entende, faça caligrafia. Olha, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. Eu conheço pessoas que fizeram caligrafia. No meu concurso teve até uma confusão que isso estava sendo considerado erro de português. Por exemplo, se não tivesse o pingo do i, enfim, foi até depois objeto de questionamento. Mas, de verdade, a letra pode ser a sua aprovação ou não. Uma letra, uma prova sem rasuras, com uma boa letra, a pessoa que vai ler
gente, ela vai corrigir inúmeras provas. Então, quando ela pega aquela prova toda riscada, com a letra ilegível, ela já vai com uma vantagem. Isso aí não tem como. É, assim, é impossível, é humano, não tem como. A pessoa pode ter a melhor das intenções, mas vai acontecer isso. Então, por favor, tem que se esforçar ao máximo para fazer uma letra legível. E se a sua letra for muito ruim, de verdade, vale a pena fazer caligrafia para que fique legível, realmente. Concordo. E agora vamos responder as perguntas que fizeram, né? Eu acho que a pergunta campeã é quando começar a estudar para provas discursivas. Várias pessoas perguntaram isso. Se tem algum requisito para começar as provas discursivas, quando vale a pena estudar para a segunda fase, enfim. Eu vou falar aqui minha opinião e depois eu pedir para falar aquela falar, né? Que aquela tem mais experiência que eu aí. Bom, eu acho que eu sempre estudei para as discursivas. Vou explicar por quê. Na faculdade, as minhas provas eram muito abertas e eu tinha tanta predileção por provas abertas que se tivesse uma primeira e uma segunda chamada, a primeira chamada fosse objetiva e eu não precisasse justificar a segunda, eu não fazia a primeira para ir fazer a segunda. Porque eu tenho um predileção, eu prefiro escrever. Eu gosto de escrever, sempre gostei muito. Então, eu acho assim que eu sempre gostei muito de doutrina. E eu terminei a faculdade com esse sonho de ser juíza, já. Na verdade, eu entrei na faculdade com esse sonho já, então é um caso bem raro, assim. E eu tinha esse sonho no meu coração, na minha alma, então eu sabia que eu precisaria passar nas provas discursivas e nas provas de sentença. Eu sabia que tinha essas fases, eu sabia que ia chegar em algum momento. E quando eu comecei a estudar, eu, assim, depois de eu passei um brevíssimo período, acho que só uns 3 meses, estudando só para a prova objetiva, mas eu não deixei de estudar a doutrina. Eu estudava pelos meus resumos que eu fiz na faculdade. Alguns que eu não tinha um resumo completo, eu estudava por sinopses e por questões de jurisprudência. Mas depois desse período, eu voltei, como é que se pode dizer, a estudar mais doutrina mesmo. E eu voltei a olhar as provas discursivas, porque nesse breve período eu não olhava as provas discursivas, só olhava provas objetivas mesmo. E enfim, eu fui reprovado, certo? Vale ressaltar. Não foi porque eu fui aprovado e fui para uma segunda fase e comecei a estudar, não. Foi pela minha própria cabeça mesmo. Rapaz, vou começar a olhar aqui se eu estou me preparando para as outras fases. Porque senão não adianta nada eu passar na primeira, não passar na segunda, não vai servir de nada. E aí foi quando eu fui ler a Resolução 75 do CNJ, fui olhar todas as fases do concurso, da magistratura, e comecei a pegar provas anteriores e olhar as provas discursivas para ver se eu saberia responder alguma coisa dali ou se eu estava viajando, se eu estava estudando uma coisa nada a ver. E quando eu vi. Primeira coisa que eu notei, o intervalo dos calendários da prova entre a prova objetiva e a discursiva é muito curto. Então, não dá tempo. Se você passar numa primeira fase e você não tiver base para discursivo e para as provas de sentença, não vai dar para formar base entre a primeira e a segunda fase. Não vai. Então, claro que é muito importante lei seca, jurisprudência, súmula e fazer questões para a objetiva. É essencial. A objetiva, 70, 80% da prova é isso. Mas se você deixar de lado a doutrina, você corre o risco de passar na objetiva, quando chegar na discursiva, você não ter ali aquela base e aí se prejudica. Então, na minha opinião, não existe um momento certo para começar a estudar para discursiva. Eu acho que estudar para discursiva é estudar doutrina e informativos. Isso é estudar para discursiva, porque é desenvolver um raciocínio jurídico. De certa forma, é saber construir uma tese, é saber aprofundar algum assunto, é ter uma assim, não é que você precisa ter uma profundidade em tudo, mas a gente sabe que tem uns assuntos que são os mais cobrados, que são os mais importantes, e nesses você precisa sim
ter a profundidade adequada. Até porque, além da discursiva, vai ter as sentenças e vai ter a prova oral. Então, eu comecei a ver aulas de sentenças no meu primeiro ano de estudos, na verdade. E eu já comecei a ver aulas de sentença. Vi algumas aulas de humanística, que foi até o que eu usei. A minha revisão de humanística, assim, foi uma loucura, que eu vou falar aqui no final depois. Porque eu já sonhava, né? Eu já mentalizava, meu Deus, algum dia eu vou conseguir passar na prova objetiva, que era o meu calo. E quando eu passar na objetiva, eu quero passar logo. Assim, né? Eu sei que é muito difícil, assim, é muito complicado pensar assim quando a gente tá na objetiva, a gente tá longe do corte. Mas eu acho que é muito importante você se preparar para todas as fases, porque não dá tempo. Eu acho que não dá tempo mesmo. Real, não dá tempo entre a objetiva e a subjetiva para. Se você não tiver uma boa base, se você não tiver um bom material para revisar, ou livro grifado, ou resumo digitado, ou resumo manuscrito, ou resumo de outra pessoa, sei lá, mas você tem que ter uma forma de revisar e você já tem que ter tido uma boa base para você fazer uma boa prova discursiva. É isso que eu acho. Exato. E além disso, né, eu concordo que não existe um momento ideal, né? Então, respondendo as perguntas aí, não existe um momento ideal. Se puder já começar seu estudo dividindo o tempo para pelo menos uma vez na semana, ao menos dar uma olhada nas provas anteriores discursivas, até para você saber o que você vai focar no seu dia a dia de estudo, porque aí você olha, poxa, tem assuntos que são muito caidores. Exemplo, controle de Eu funcionalidade. já ia falar Nossa, isso. Controle de cai demais. funcionalidade. Tipo, pegue Responsabilidade aí, civil, negócio responsabilidade civil, jurídico, defeitos do negócio improbidade jurídico, prescrição administrativa. e decadência, improbidade administrativa, ixi, a parte geral de penal, coisas que você tem que saber Teorias, sim. muito bem na doutrina. Assim, não tem como escapar, digamos assim. Não. Então, quando você começa a se atentar para isso, logo no início, quando você estiver estudando esses assuntos, seja resolvendo questão, seja por resumo, seja a forma como você acha que é melhor para o seu aprendizado, porque isso também você vai descobrindo com o tempo, qual a melhor forma que você aprende. Tem gente que aprende mais escutando, tem gente que aprende mais vendo videoaula, tem gente que lê Com e aprende certeza. mais, que escreve. Então, quando você descobrir a sua forma, você já tem que ter contato, eu acho, com provas discursivas anteriores, para você não cair nessa armadilha que e agora? Daqui a um mês, passei na objetiva, daqui a um mês é a minha discursiva. E agora? A prova do TJRJ são 25 questões. Imagina a pessoa sem base para fazer 25 questões que cai doutrina, cai informativo, enfim, tem que desenvolver todo um raciocínio. Então, quanto antes, melhor, lógico, mas sabendo dividir o tempo, né? Não Com precisa estar todo certeza. dia estudando para discursiva. Claro, e até porque eu era uma pessoa que estudava de forma muito aprofundada e eu recebi o toque de uma amiga que estava passando em várias procuradorias. Ela falou assim: Olha, não adianta tu saber todas as doutrinas se tu não passar na prova objetiva. E foi aí que, assim, eu estudava sempre de forma muito aprofundada. Então, eu estudava já como se fosse para todas as fases, mas eu não estava conseguindo atingir o corte da objetiva. Aí eu comecei a focar na objetiva. Foi quando eu consegui passar na objetiva. E aí, quando eu passei na objetiva, eu já passei nas outras. Mas por quê? Porque eu já fazia isso antes. Então, ou você faz isso antes, ou você vai fazer isso depois. Não tem como. Ou você vai passar na objetiva e aí vai chegar na discursiva e ver, caramba, não tenho base, não tenho preparo, e agora eu vou me preparar. E aí vai na próxima e consegue. Então, assim, em algum momento vai ter que fazer. É isso que eu tô querendo dizer, assim. Em algum período você não vai ter como fugir disso. E perguntaram sobre o recurso e sobre humanística, né? Vamos lá. Sobre o recurso, o que eu acho é que você tem que ser muito objetivo, certo? Foque em no espelho tinha tal, na linha tal, respondia sim. Peço o ponto. Objetivo, sabe? Igual advogar. Eu lembrei muito quando eu fui fazer recursos, assim, disso, de
uma petição, né? Você não tem que brigar com o examinador, você não tem que dizer que a questão está mal feita, você não tem que brigar com o gabarito, você tem que dizer que você fez do jeito que estava lá e não ganhou ponto, certo? É a última das últimas opções você dizer, ah, mas o certo era esse. E para fazer isso, você tem que fazer de forma muito sutil, ou então simplesmente vai ser indeferida, a pessoa vai dizer, a pessoa que está viajando. Então, o foco do recurso, para um recurso ter sucesso, é isso, é ser objetivo. E, como eu falei, eu acho que recurso atualmente é a fase do concurso. Sempre que tiver oportunidade, mesmo sem precisar, recorra, porque os outros vão recorrer. Então, assim, se você, mesmo que você tenha tido uma boa nota, sei lá, na sentença, mas você avaliou lá e viu que tem um tópico que você não ganhou a pontuação, mas você colocou. Não deixe isso passar, recorra. Recorra. Vai melhorar a sua classificação. Atualmente pode ser a diferença entre ser ou não nomeado, Sim. principalmente depois da pandemia. Essa questão da classificação vai importar muito, que antigamente não importava muito. Então, eu acho que é isso. Sempre recorra e sempre ser objetivo. Objetivo e prático. É comparar. Comparar o padrão de resposta, comparar com a sua resposta. Se possível, indicar a linha que você colocou, transcrever a linha. Uma coisa bem assim, olha, eu coloquei, não me deram ponto. Peço a pontuação. Assim, bem sem enrolação, sem querer ensinar o examinador. Eu acho que é por aí, mais ou menos, o caminho de um bom recurso. Sim, eu concordo. Eu nunca paguei ninguém para recorrer para mim, porque eu sei que Nem eu. existem, né, esses serviços. Eu já vi pessoas que pagaram e não conseguiram os pontos, e eles cobram geralmente muito caro, né, quando é para fazer. Então, ninguém. Olha, Sim, uma coisa, por mais que você pague, você pode pagar o preço que for, mas você fazendo é bem melhor. Porque você que fez a prova. Então, assim, tire um tempo. Eu sei que às vezes a gente tá chateado porque não atingiu a nota de corte e tal, mas assim, esquece essa chateação, respira fundo. Não, isso aqui é minha vida, esse é meu sonho profissional. Então, faça o seu recurso. Pare um tempo, como a Tati falou, de forma objetiva, indicando as linhas, transcrevendo as linhas, se possível. Agora, lógico, só a parte que importar, para não ficar gigante o seu recurso. Transcrever toda a sua resposta também não vai adiantar muito. Pegue só aquela parte que faltou, que tava, o seu, você falou, igual o espelho, mas ele não pontuou. Isso costuma acontecer porque são muitas provas, né, que eles corrigem. Então, assim, geralmente eles fazem cara crachá com o espelho. Pegam a prova e o espelho, vai fazendo cara crachá. Às vezes você falou aquilo no final, ou enfim, falou de uma forma que não ficou tão clara, ele não viu. E aí, você fazendo essa lembrança, ele, ó, eu lembrei, eu coloquei que isso é entendimento jurisprudencial. E aí ele vai lá e pontua para você. Aconteceu já para mim de ganhar pontuação, tá? De recurso. É muito bom. pra mim, demais. E eu fiquei, assim, indignada, como diz a Keila, a minha vontade era de chorar. Porque de ver que eu tinha colocado exatamente igual e não tinha ganhado ponto. Eu não entendi. Eu fiquei, gente, como assim? E, enfim, fiz o recurso, consegui aumentar a minha nota, mas é um momento de muita revolta, assim, de muita indignação, mas é isso mesmo. Como são muitas provas, erros acontecem, às vezes porque deixou passar. Eu acho que às vezes porque você não colocou. Sabe, quando você for escrever, não enfeite muito. Às vezes você quer colocar, usar uma palavra bonita, você quer colocar numa ordem indireta a frase, e isso às vezes vai lhe prejudicar, sabe? Porque o examinador, ele tá ali tão apressado, assim, aperreado, e ele olha tanto, tem a palavra-chave? Não tem, pronto. Tem isso aqui? Não tem. Tem um princípio tal? Não tem. Então tente ser o mais direto possível. Não é que você vai escrever, você não vai deixar de ser técnico por isso, né? Não vai de jeito nenhum escrever de forma informal. Mas não tente enfeitar o texto com, com coisas linguísticas ali que não vão lhe ajudar.
É, eu concordo. E outra coisa, quando você falou de humanística, né? Que eu tenho a Vamos acrescentar, falar agora de humanística. concordo com sua fala, e eu fiz o curso do professor Felipe Augusto e foi sensacional, assim, porque antes eu ficava meio perdida, sinceramente, porque humanística é uma matéria muito vasta. Sociologia do direito, psicologia do direito, né? Assim, filosofia do direito, então, assim, meu, é muita coisa, são muitos autores. Eu até gosto, assim, eu gostava de estudar, porque lembra muito para mim ciência política, né? Eu gostava dessas matérias da faculdade. Logo no primeiro ano, né? Não sei como é que tá hoje a Eu grade. também. Meu Deus, encontrei outra Eu pessoa. adorava ciência política, adorava. Eu Estudei com também Paulo gostava da parte Bonavides, inicial. Gostava. Eu enfim. achava Então, super interessante refletir, assim, pensar um pouco, né, diferente. Rousseau, Aham. Locke, eu adorava estudar isso. Só que, minha gente, vocês não têm noção como cai nas provas, não. Eles querem saber o pensamento daquele doutrinador, daquele filósofo do direito, em relação a um assunto específico. Que, meu, se tu não leu aquele doutrinador, como é que você vai Sempre lembrar? chora, né? A minha primeira Aí então, questão foi perguntando as teorias de poder do Norberto Bobbio. Primeira questão de humanística, assim, abre a prova para você ficar feliz. Só que não. Primeira questão da prova discursiva. Então, assim, nesse momento você respira fundo, tem calma. se não leu, já era. E aí, como são muitos autores e é muito assunto, não vai dar tempo de ler tudo. Por isso que eu aconselho fazer um curso, né? Então, para mim, esse curso foi sensacional, porque o professor Felipe, ele consegue traduzir tudo que esses autores disseram em um material curto, condensado, resumido, e aí você vai para a prova, você não vai perdido, assim, sabe? Então, eu consegui Com desenvolver as certeza. respostas de humanística com mais confiança depois que eu fiz o curso, porque ele dá um apanhado geral. É muito Eu interessante, então eu também fiz aconselho o demais. curso e eu até encontrei o Felipe, né? A gente é da mesma cidade. E eu tava um dia indo na biblioteca da Faculdade de Direito, da UFC, e ele tava lá. E eu, olha, Felipe, tô fazendo teu curso, e ai, tá gostando, não sei o quê, e tal. Mas além disso, sério, eu fiquei muito louca quando eu percebi, meu Deus, vou ter que estudar tudo de humanística aqui. Eu fiz uma revisão, assim, de tudo da minha vida. Eu peguei esse material desse meu cursinho que eu já tinha feito na época, que tinha aulas de sentença e aulas de humanística. Eu peguei as coisas do primeiro semestre da faculdade, que eu sempre estudei por resumo. Então, assim, eu tenho um resumo de tudo e qualquer coisa. E aí eu fiz um caderno, assim, organizei tudo, e com as aulas do Felipe, e comecei a olhar as provas anteriores. A gente acaba não falando sobre isso, mas, gente, olhar as provas anteriores é muito importante. Muito Muito. importante. Olhar os padrões de resposta. Olhar o que é que mais pontua. O que é que aquela banca específica gosta mais. E na prova de humanística, eu acho que é essencial para você não chegar assim, 100% perdido. É pegar provas anteriores para olhar. E realmente o curso do Felipe é muito objetivo, é muito. Como é que eu posso dizer? Ele consegue realmente sintetizar aquilo de uma forma assim muito boa. E outra coisa que eu indico nessa fase é o livro do Lordello, João Paulo Lordello, que foi um livro que eu estudei também. O nome do livro é Noções Gerais de Direito e Formação Humanística. E eu descobri já que tem um outro livro, que é o do Bernardo Montalvão. Enfim, gente, humanística é um mundo à parte. E É. eu acho que para todo mundo é assim. Eu acho que todo mundo chega nessa fase e fica meio desesperado. E então, assim, eu acho que é manter a calma e escolher um curso, ou um livro, ou um material. Se você tiver, assim, como eu, um material da faculdade, estude, revise o material da faculdade. Não que você vai encontrar necessariamente que vai ter na prova, mas sei lá, dá até uma segurança para você de o livro é o João Paulo Lordello, João Paulo Lordello. Repeti. É um livro resumido também sobre isso e ele segue a resolução do CNJ, fala sobre cada um dos tópicos.
E tem também o livro do Bernardo Montalvão, que é nesse mesmo estilo, que é de Noções Gerais de Direito e Formação Humanista. Pois é, eu enlouqueci nessa parte, a verdade é essa. Eu peguei meus resumos de TGD, de hermenêutica. Eu peguei livros que eu li só porque eu gostei, eu já falei até no meu Instagram. É o livro Justiça, do Michael Sandel. Não sei se você já Já leu, ouvi falar. conhece. Nunca li não, mas já ouvi falar que é bem Muito bom. interessante. Esse livro é muito bom. E ele ajuda em humanística. Gente, ele fala do véu da ignorância do Rawls, ele fala de teorias de libertárias, utilitaristas, ele fala de muitas teorias sobre a justiça e é um livro muito bom de ler, muito legal, sabe? Eu recomendo, assim, para quem está estudando e quer ter alguma noção do que é isso, sei lá, e não quer ter uma coisa assim pesada, é um livro ótimo para ler. E depois eu já tinha lido esse livro, né? Eu peguei o livro, vou grifar aqui, dar uma olhadinha de novo. Eu fiz isso na minha, foi como deu certo. O nome do livro é Justiça. O autor é Michael Sandel. É o curso de ética da faculdade de Harvard. É muito bom esse livro, de verdade. Eu acho que todo mundo vai gostar de ler. Olha, uma pessoa disse que está lendo, tá vendo? É um livro bom, é um livro legal. Não estou Então, conseguindo ler. Não estou conseguindo ler os comentários, não. ah, é alguma pessoa que disse que gostou do livro. Deixa eu ver se tem mais Legal. alguma pergunta que a gente não respondeu, que agora faltam 8 minutos para acabar. Que pena. Vamos lá. Não sei, quer O que falar mais mais? alguma coisa nesse momento? Acho Ó, que é aqui mais estão perguntando perguntar se sobre as alguém. sentenças, ó. A sentença, gente, amanhã eu acho, vai ter a live sobre sentenças, Que é né? amanhã. É, Vai ter a live sobre sentenças, minha gente. Então, não se preocupem. Alguém tá perguntando se já me conhece. Eu fui monitor, gente, de economia. Quem tá perguntando? Ângelo. Eu fui monitora da cadeira de economia. Faz muito tempo. Ah, cursinho para a segunda fase. A gente não falou sobre isso. Gente, eu acho que é muito importante você fazer um cursinho. Não só porque eu sim. estou no cursinho, mas é porque realmente nós, quem nunca faz uma segunda fase, fatalmente vai cometer vários erros. E ter alguém para corrigir, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que já passou por isso, faz toda a diferença. Você às vezes se perde, você às vezes não cita os artigos, você não cita princípios, você responde sem identificar a origem da informação. Por exemplo, você dá a resposta certa, mas você não fala que foi jurisprudência, você não fala que é o entendimento da doutrina, você não cita, não coloca, de acordo com o artigo tal da Constituição, ou do Código Civil, do Código Penal. Então, esses erros só conseguem ser corrigidos com a prática e com uma pessoa corrigindo. Eu acho que não tem como fugir muito disso, não. Sim, concordo. É imprescindível. Muito necessário. Eu fiz, né? Inclusive fiz várias vezes o Ouse Saber Eu e, também. e gostei demais, assim, porque eu achei que é um custo-benefício sensacional, o Ouse Saber. E os professores muito atenciosos, muito experientes. É um curso muito atencioso. Tá ali, disponível, o WhatsApp do curso, sempre pra gente tirar as dúvidas. E os professores também tiravam minhas dúvidas, eu adorava isso. Eu gostei muito também do 11 e eu gostei também que esse negócio de não dar nota eu achei bom. Eu fiz outros cursinhos também já e quando eu recebi notas que eu considerava ruins, assim, eu ficava muito arrasada. Gente, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Então, né? Tá tudo errado. E alguém perguntou aqui sobre quais cursinhos vocês fizeram. Gente, eu já fiz todos os cursinhos, se você imaginar. De magistratura, eu já fiz o médio, eu já fiz o CPUs, eu já fiz o 11, eu já fiz. Acho que só. Mas eu já até. Eu pensei em fazer um outro lá que foi cancelado, nem lembro o nome. LFG,
Fez? Não, Eu fiz. LFG, mulher, não era o famoso da minha época. LFG era Eu fiz, 2012, né? eu fiz 2013, em por aí. 2012, 14. eu fui em 2013, eu acho. Aliás, não lembro, eu não lembro exatamente, não tô lembrando aqui o ano, faz muito tempo. Mas eu era muito verde nessa época. Muito verde quando eu Mulher, fiz. eu comecei em 2015 a estudar para concurso. Eu comecei em 2015 a estudar para magistratura, Aí por isso que eu tô foi. achando que a data Ah, tá errada então na minha pronto. cabeça aqui. Mas eu fiz uma época. Mas assim, cursinho também tem muito de identificação, né? Cada um se identifica. Eu já fiz vários também. E todos Demais. eles você pode dizer pontos positivos e negativos, como tudo na Com vida, né? certeza. Sem dúvidas. Então, então eu me encantei demais pelo Ouse. Quando eu conheci o Eu Ouse, eu comecei também. a repetir, e toda segunda fase eu fazia o Ouse de novo, porque realmente a atenção, para mim, o grande diferencial do Ouse é a atenção que os professores davam. Tirava as dúvidas, assim, todas as dúvidas. Então, tem cursinho que o professor é aquela coisa muito distante, sabe? E quase que inacessível. E o Ouse, Sim, né, é tinha um verdade. contato direto, assim, com os professores sempre. Muito bom. Ó, alguém que perguntaram também como pegar espelhos de provas. Olha, espelhos de provas ou no site da banca ou no site do tribunal. E tem também um site que vende livros de questões discursivas. E aí, eu não lembro exatamente o nome. Eu acho que é questõesdiscursivas.com.br, não tenho certeza, mas eu vou investigar isso. E eu acho que tem um livro também, que é de questões discursivas da magistratura. Não sei se é da Juspod, eu não sei. Alguém já me falou sobre isso, mas eu pesquisava mesmo em sites, no, no site da banca, no site do tribunal. E depois que eu descobri esse site aí, que foi até um colega meu que estuda para procuradoria que me indicou, assim, eu nem sabia da existência, mas era por aí. E assim, tem bancas que você não consegue, por exemplo, TRF. Não tem banca própria. É muito difícil de achar. Você só consegue, assim, uma pessoa que fez a prova, levou para casa, é difícil de Verdade. encontrar. Mas as bancas mais tradicionais, assim, é mais fácil, tipo CESP, FCC, a É VUNESP, mais se você fácil. tiver logado, você tiver feito, você consegue baixar a prova, né? Se não, também é um pouco mais difícil de encontrar. Mas é isso, gente, é caçando mesmo. Não tem muito como, não tem um canto assim que você encontre todos os padrões de resposta. Então, outra coisa, como se manter calmo na hora da prova? Ó, como se manter calmo na hora da prova? Eu, pelo menos, eu não sei aquele, mas. Pô, falta 2 minutos, vou falar bem rápido. Todas as provas que eu fiz na minha vida, eu sento na cadeira e eu penso, sou eu e Deus. Eu faço isso, sério, desde criança eu faço isso. Antes da prova eu fico nervosa, na véspera da prova eu fico nervosa, fico estudando. Eu sou aquela pessoa que estou estudando, entrando na prova, no carro eu estou Eu estudando, eu também. fico revendo súmula, não sei o quê. Mas quando eu sinto na prova, sou eu e Deus e vamos lá. Partiu, entendeu? É assim que eu faço. Foi como eu tento manter a calma, mas a Eu sempre concentração, eu orava, acho. sempre antes de fazer a prova, eu fechava o olho assim, bem discretamente. Orava em silêncio, né? Na minha mente, assim. Aham. Deus está em tuas mãos, me acalma, e se for da tua vontade e Seja o tal, que me faz Deus lembrar. quiser, né? Era bem assim minha oração, entregando pra ele, que aí a ansiedade ia embora. Eu nem fazia uma oração, mas eu só pensava assim, ó, rapaz, seja o que Deus quiser. Obrigado, Deus, vamos lá. Tipo assim, sem nem. Gente, faltam 50 segundos, então muito obrigada a todos que assistiram. Obrigada. Muitíssimo obrigada. A gente esqueceu de falar do Telegram, né? Então vamos lá. Eu Vai falei, ter. Ah, ela falou falei. do Telegram da Tá no magistratura. Stories. Pronto, está lá no Stories. E eu agradeço a todo mundo que assistiu. E tem 30 segundos, Keila, para agradecer. Tchau, gente, tudo de bom. Firme e forte, fosse fé. Deus abençoe vocês. Vai dar tudo certo. Vai, gente. Muito obrigada.